caixinha fechada, mas a gente pode, em um mesmo período, viver com diferentes movimentos e diferentes formas de escrever, tá? Assim como a gente vê hoje em dia, né? Quantos estilos musicais a gente não tem, né? Então, o fato de existir o rock não anula o fato de existir o funk, o rap, o sertanejo. Então, são vários estilos que podem existir em durante um mesmo período, tá? Claro que cada estilo vai ter as suas características particulares. Então, quando vocês pensarem em escola literária, sempre pensem nesse exemplo, tá bom? Então, só para a gente recapitular, né? Então, o romantismo vai ser aquela escola literária que muitos vão dizer, né, que é a arte da burguesia, porque ela vai surgir a fim de suprir os interesses, de entreter justamente essa classe que ascende ao poder, né? A burguesia ali que vai ascender ao poder com a Revolução Francesa na França, né? No século XVIII, e vai subir ao poder e não vai sair mais de lá, né? Então a burguesia seria ali a classe média, tudo bem? Então essa escola literária, o romantismo, ele vai vir com esse intuito de entreter. E claro que para conseguir isso, né, conseguir os seus objetivos, a gente vai ver várias características que vêm de encontro e que ainda hoje a gente vê os resquícios, a gente ainda vê temas românticos e nós percebemos o quão romântico nós somos, né? Acho que na aula de hoje isso vai ficar muito mais escancarado, né? Por mais que a gente às vezes tente bancar, né? Não, eu sou super realista, não sou romântico, né? Lembrando, romântico no sentido da escola em si, tá? Dessas características gerais, não só em relação a um sentimento amoroso ou algo assim, tá? Então, sempre que a gente fala de romantismo, nós temos que lembrar que as principais características eram o subjetivismo, né? Então, a subjetividade, o sentimentalismo, né? O idealismo. Então, é sempre olhar para a situação, olhar para as coisas com um olhar mais idealizado, tá bom? Então, por isso que a gente usa esse termo, não romantize o sofrimento, não vamos romantizar isso, não vamos romantizar aquilo, né? Por conta disso, de idealizar, de repente tentar neutralizar os efeitos, né, de um determinado período, de uma determinada ação. Isso acontecia muito no romantismo, né? Ai, veja como tudo é lindo, todo mundo é perfeito, né? Ou então a gente vai ver ao longo das fases, né? Tanto no Brasil como em Portugal, tiveram 3 fases. Essa primeira fase, né? O idealismo aparece muito, praticamente todas. Nacionalismo, indianismo, né? Nós vimos a primeira geração. A segunda geração já é uma coisa, né, mais dark, mais depressiva mesmo. Vamos falar de tédio, de morte, né? Alguns temas assim, pessimismo, bem bad vibes mesmo. E a terceira fase que vai dar abertura para esse movimento que a gente vai estudar hoje, agora, tá bom? A gente vai ter um autor falando, né, no Brasil, que é o Manuel Antônio de Almeida, que vai escrever o Memória de um Sargento de Milícias. Alguém já ouviu falar dessa obra? Memórias de um Sargento de Milícias? Sim. Há um tempinho atrás ele costumava cair nos vestibulares também, né? Porque as listas agora elas estão mudando bastante. Até um certo tempo era uma única lista, tanto para a Unicamp, para a USP. E aí, acho que há uns 4 anos, mais ou menos, ou até mais, cada vestibular decidiu estipular sua própria lista. Quem ainda não viu, quem não está sabendo, lá na página do cursinho tem uma postagem com a lista de livros, né? Tanto os cobrados pela Unicamp, quanto os cobrados pela FUVEST. E ao longo das nossas aulas, a minha ideia é trazer mais, né, algumas aulas livro sobre essas obras, então não se preocupem, tá? Eu estou tocando as nossas aulas, falando das escolas literárias, mas muito em breve a gente, né, assim que acabar esse conteúdo das escolas, a gente vai falar das aulas livro,
tá bom? E aí eu vou avisando vocês. Algumas daquelas obras vocês encontram em PDF, em domínio público ou em alguns sites mesmo, tá? Para fazer a leitura. É legal que eles conseguiram dividir bem, né? A Unicamp principalmente. Então tem conto, tem crônica, tem romance, então tem um pouquinho de tudo, né? Até Racionais MC tem. Então, deem uma olhadinha lá para vocês irem se preparando, tá bom? Porque é um baita diferencial conhecer essas obras, né? Não só para o vestibular, mas também para a vida. Eu acho que tudo é válido aí. Inclusive, essas leituras também podem ajudar vocês na hora de produzir a redação, né? Mais repertório para vocês, tá bom? Bom, então, lembramos aí das características principais do romantismo. Estava falando, né, do Memória de um Sargento de Milícias. Então, o que acontece? É uma obra considerada, né, um romance romântico, mas, na verdade, ele já abre espaço para o que a gente vai chamar de realismo. Por quê? O herói, né, o herói dessa obra, na verdade, ele não se caracteriza muito bem como um herói, né? Porque o herói romântico, ele tem caráter, ele tem um bom coração, ele é bom, ele é perfeito, né? E o nosso herói do Memória de um Sargento de Milícias, na verdade, é um anti-herói, né? Ele só quer tirar vantagem das coisas. Então a gente vê que esse idealismo romântico, ele já não aparece tão forte aí nessa obra. Por isso que a gente diz, né, que essa obra, ela tá bem ali no momento de transição do romantismo ao realismo no Brasil. Mas vamos falar um pouquinho, né, de quando surgiu o realismo, onde surgiu, do que se trata, né? Alguém já estudou realismo? O que esse nome, né, remete a vocês? Vamos lá, recuperar um pouquinho. Quando a gente vê esse termo, realismo. Realidade. Uhum. Exatamente, a realidade sem romantizar, tá? Bom, vou compartilhar aqui os meus slides. Peraí. Aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Se tiverem dúvidas, podem ir escrevendo, falando, tá bom? Então, realismo, naturalismo. Contexto histórico, né? Eu sempre gosto de começar por aí. O que acontece, né? Sempre uma coisa acaba levando a outra. Se a gente lembrar ali daquela terceira fase, né, do romantismo, a gente vai ver que também já tinha uma certa abertura para esse olhar menos romântico, né? A gente viu com o Castro Alves, a denúncia social, aquela poesia declamatória, né? Na Europa, a gente pode pensar em autores como o Victor Hugo. Então, lembra, na aula passada eu coloquei um trechinho do filme Os Miseráveis, né? Então, o Victor Hugo, ele é um autor romântico, mas ele faz parte desse momento também em que ele traz algumas denúncias sociais, né? Então, a gente vê um outro olhar também. Menos romântico, né? Não tão idealizado da realidade. Da mesma forma, vai ter um outro autor francês muito conhecido, que é o Honoré Balzac. Tá? Talvez vocês ouçam esse nome em algum momento da vida de vocês, né? O Balzac. Então, esses autores, eles começam a encarar a realidade, né? A trazer algumas situações, a retratar algumas situações que não são tão idealizadas como acontecia no romantismo. Então, tudo isso vai abrindo, né, um espaço para esse novo movimento. Quando a gente fala, então, de realismo, a gente está falando ainda do século XIX, e agora a partir da segunda metade, né? Então, até a primeira metade, até a metade do século XIX, o que vai ser muito forte vai ser o romantismo,
E a partir daí a gente vai ter o realismo, naturalismo, e a gente ainda tem mais duas escolas, né? O parnasianismo e o simbolismo. Se tudo der certo, a gente vai trabalhar todas essas escolas hoje, tá? Então, percebam, dentro de um mesmo período, várias escolas ali acontecendo, tá? Então, realismo e naturalismo, né? Porque é o mesmo contexto. Então, na Europa, a gente vai ter um chamado Novo Século das Luzes, tá? O que seria isso? Né? A gente vai ver uma retomada da razão. Então, se ali no século XVIII nós tínhamos o iluminismo, né? A valorização do racionalismo e tudo mais, aqui nesse momento a gente vai ter essa retomada. E isso vai ser muito forte por conta de várias correntes científicas que vão surgir e que vão, né, ganhar muito destaque. Algumas dessas correntes talvez vocês já tenham estudado ou vão estudar nas aulas, né, de filosofia, de sociologia ou algo assim. Bom, vou falar algumas dessas correntes, tá? Então, a gente tem o positivismo, já ouviram falar? Vou escrever no chat para vocês, tá bom? Então, uma dessas correntes. Eu escrever todas, aí não fica tão perdido. Positivismo, evolucionismo, determinismo, experimentalismo, pessimismo. Algumas dessas correntes, vocês já estudaram a respeito de alguma delas? Já ouviram falar? Cada uma dessas correntes, né, vai ser impulsionada ali por um pensador. E por isso, então, a gente vai ver, né, o realismo, de certa forma, ele e o naturalismo vão acabar explorando, vão acabar deixando explícito, né, isso. Então, o que a gente vai ter, né? Qual que é o contexto aí sociopolítico, científico, pensando nessas correntes? Três coisas vão predominar nesse momento. Então, é a ciência, a razão e o progresso, tá? Então, ciência, razão e progresso. São três pilares aí que vão dominar esse período, né? Esse chamado novo século das luzes aí. O positivismo, né? Então, ele é uma corrente, né, que vai vir com o Auguste Comte. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque eu sei que vocês vão ver isso em algumas das aulas aí de sociologia, se eu não me engano. Mas o que o positivismo trata, né? Então, ele vai defender a importância fundamental da ciência, vai pregar o abandono gradual da teologia, então vai pregar aí essa aproximação mais à ciência, né? E vai ser a favor também do que é concreto, palpável, do que pode ser provado, tá bom? Então, tudo que pode ser feito dentro da lógica. E, claro, sempre visando o progresso. Então, esse é o viés, né? São os ideais positivistas, tá? Então, algo mais concreto, algo mais voltado para a ciência, aquilo que pode ser comprovado, aquilo que pode ser, né, feito a partir da lógica, deixando de lado ali um pouco a teologia e a metafísica, né? Que são aquelas coisas que não são palpáveis. Tá? Então, o positivismo sempre vai visar o que é concreto. E o que acontece? O lema, né, da bandeira do Brasil foi inspirado no positivismo, né? Ordem e progresso, né? Ultimamente, a gente deveria mudar isso daí, mas foi inspirado justamente no positivismo, tá bom? Bom, depois a gente tem o evolucionismo. Vocês já ouviram falar de Darwin? Charles Darwin? Acho que sim, né? Nas aulas do Gui, pelo menos.
Gente, tá passando o carro do gás. Talvez vocês escutem a sinfonia dos meus cachorros, porque eles choram. Enfim. Já ouviram falar de Charles Darwin? Ninguém? Não. Então, evolucionismo é só a gente lembrar do Darwin, tá? Da origem das espécies. Vocês podem perguntar mais a respeito para o Guilherme, né? Então, a grosso modo, né? A teoria, né, de que o homem veio da ordem dos primatas, enfim, né? A evolução das espécies, a origem das espécies, tá? Então, evolucionismo, Charles Darwin. Então, a gente vê também esse viés científico, né? Um outro olhar que vem para bater de frente com vários princípios que estavam ali em alta, né? Que dominavam aquele período, tá bom? Além do evolucionismo, que eu coloquei, o determinismo, né? Do Taine. Então, ele vai propor o quê? Que o meio, ele vai corromper o homem, né? Na verdade. Então, é a ideia de que o ser humano, né, ele vai ser guiado por três coisas, né? São três leis que guiam ali o caráter e a formação do homem. Que seria a herança genética, o meio social e o momento histórico. Então, essas três leis meio que guiariam ali e conformariam o caráter e como esse ser humano seria ou será. A sua herança genética, o meio social, ou seja, o meio que ele vive, e o momento histórico, tá? Então, para ele era basicamente assim, bom, se... Deixa eu pensar num exemplo bem grotesco, né? Sei lá, se a pessoa nasceu, por exemplo, sei lá, numa favela carioca, vai ser funkeira, entendeu? Porque o meio que ela está vai levá-la a isso. Então, é mais ou menos essa ideia, tá? A grosso modo, de que o meio pode acabar transformando e determinando qual que vai ser o futuro, o caráter daquela pessoa. Essa ideia do determinismo vai ser muito forte em algumas obras, principalmente do naturalismo, tá? Depois, conforme a gente for trabalhando com algumas dessas obras, eu vou lembrando vocês, olha, tá vendo essa passagem? Isso aqui é positivismo, isso aqui é uma ideia determinista, tá? Bom, depois experimentalismo, né, do Claude Bernard, ele vai publicar um tratado de medicina experimental mesmo, tá? Então, seria ali defendendo a experimentação de vários procedimentos e da medicina mesmo em si, tá? Então, experimentalismo vem de experimentação mesmo e na ideia da medicina. Pessimismo, aí a gente vai ter, né, como representante o Schopenhauer, já ouviram falar dele? Embora ele valorize a ciência, ele vai acreditar que o ser humano tem uma natureza mesquinha e destinada ao sofrimento e à dor. Basicamente é isso. Então ele defende a ciência, mas para o Schopenhauer é isso, tipo, o mundo é uma bosta, o ser humano é uma bosta, é tudo uma bosta, vai ficar uma bosta para sempre, tá? Ultimamente, às vezes, a gente tá meio pessimista também, né? Meio indo nessa onda. Quando a gente começa a concordar com alguns pensadores pessimistas, a gente vê que alguma coisa tá meio, né? Meio errada aí. Então, a gente tem o Schopenhauer, tem o Nietzsche também, né? Mas o Nietzsche eu acho que ele não é desse período, eu acho que ele é contemporâneo. Que também tem essa ideia, né? Mais pessimista, enfim. Bom, esses são alguns dos fundamentos. Nesse momento, os fundamentos socialistas também vão ganhar destaque, né? Então, Marx, Engels, tá? Todos eles ali, esses
essas teorias, esses pensamentos também vão estar em alta. Tudo isso vai servir para organizar o nosso cenário, o nosso contexto, e de certa forma também vai influenciar na escrita, na produção do realismo, no naturalismo, tá bom? Então, tudo isso para falar, né, do porquê esse novo século das luzes. Então, muitos pensadores, mais uma vez, né, a defesa da razão. Então, só desse cenário histórico, social, a gente vê que o realismo, o naturalismo, ele já vem em direção oposta ao que o romantismo pregava, né? Porque o romantismo não tem nada de racional. Pelo contrário, ele deixa a razão de lado e dá voz ao coração, né? Então ele segue os sentimentos, o que o coração está dizendo. Eu vou expor o que eu estou sentindo e vou fazer as coisas guiado pelo meu coração, né? E ainda hoje, quanto a gente não escuta, né? Ah, eu não sei o que eu faço nessa situação. Ah, segue o seu coração, né? Só que, né, gente, nosso coração, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, né? Então, cuidado. Vejam como nós somos românticos, até na hora de dar conselhos, né? Siga o seu coração, né? Será? Bom, enfim. Então a gente vai ver que dentro desse contexto o realismo e o naturalismo já vai contra, né? Já se opõe a essas ideias românticas. O que a gente vai ter também? Segunda Revolução Industrial e avanços científicos, tecnológicos, né? Isso num contexto europeu mais geral. Quando a gente chega no Brasil, o que temos de importante? Então, ali no romantismo, nós vamos ver que chega a independência, né, do Brasil. Com isso, então, nesse período, a gente vai ter o segundo reinado, Dom Pedro II. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, lembra, chega a família real, começa a se desenvolver, né? Um país começa a se desenvolver culturalmente, economicamente. Em 1888, nós vamos ter a abolição da escravatura, né? Então, ali, algo muito importante que vai aparecer em várias obras também. A proclamação da República, em 89, e esse crescimento, avanço econômico de várias cidades também, tá certo? Dúvidas até aqui? Tranquilo em relação a esse contexto? Infelizmente, o tempo que a gente tem é muito curto, né? A gente não consegue explorar muito a fundo cada uma dessas correntes, cada uma das características das obras, né? Que eu gostaria de fazer. Mas a gente vai seguindo com o que a gente tem. E se vocês forem tendo outras dúvidas, se encontrarem, né, exercícios, enfim, estou sempre à disposição para ajudar vocês, tá bom? Bem, seguimos. Deixa eu mudar aqui. Alguns dos valores que vão surgir aqui no realismo, né? Então, vou falar um pouquinho de algumas dessas características e valores. O que a gente vai ter? Um engajamento social e político mais forte, então vão aparecer várias denúncias sociais, né? Várias críticas, na verdade, às instituições burguesas, novas ideologias, claro, né? Influenciado ali por esse novo século das luzes. O retrato fiel da sociedade, então não é uma coisa idealizada, mas é o retrato fiel, então cheio das suas mazelas, da sua feiura, né? E sempre com um tom crítico. As teorias científicas, críticas às instituições burguesas, né? E é aqui no realismo que vai surgir a ideia de que a literatura transforma a realidade. Vocês concordam com essa frase? A literatura transforma a realidade. O que vocês acham? Sim? De que maneira a literatura pode transformar a realidade?
Alguma ideia? O jeito que as pessoas lidam com os problemas, mostrar outras perspectivas. Então, a partir, né, dessa literatura, a gente vai ver essa ideia, né, de transformar a realidade, talvez mostrando essas outras perspectivas, lidando com a realidade em si, então trazendo as pessoas, né, para aquilo que é real, através das suas críticas, né, meio que como se as pessoas ali no romantismo elas vivessem em bolhas, né? E aí o realismo vem com um alfinetinho assim, ó, estourando as bolhas, fazendo essas pessoas caírem na realidade, tá bom? Então é aqui nesse momento que a gente vai ver, então, todo esse engajamento social, político, né? Essas críticas com essa ideia de que a literatura transforma a realidade. Além disso, a gente vai ver algumas características que vão aparecer nesse tipo de literatura. Então, a denúncia social, né? Então, a literatura realista naturalista, né? Vai trazer, vai se preocupar com a arte transmitindo, né? Fazendo com que a sociedade reflita sobre certos problemas. Se o romantismo ele defendia, ele trazia muito forte o subjetivismo, então aquela coisa do sentimento que a gente tem que ficar interpretando, né? O que o autor quer dizer, aqui no realismo o autor simplesmente diz, tá? Então, a objetividade, o objetivismo vai ser o ponto de largada do realismo, tá? Objetivismo. Temas contemporâneos, então são sempre temas que, né, cotidianos, temas que estão acontecendo naquele momento, é a matéria fundamental aí para o realismo. O descritivismo, isso é muito forte também, tanto na poesia como na prosa. Então, vocês vão notar um descritivismo muito forte. Por quê? Esses autores, eles estão tentando falar da realidade. Então, quanto mais detalhes eu trouxer, melhor, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma obra do Eça de Queiroz, é um dos maiores descritivistas, né? Ele vai descrever, sei lá, uma sala, ele descreve, né, a cor da poltrona, o tecido que é feito, a poltrona, o tapete, todos os detalhes. Isso pode ser cansativo, mas também pode ser bom, porque a gente consegue visualizar melhor aquela cena, né? Então, quanto mais detalhes, melhor. Então, um descritivismo, né, é muito, muito forte, tá bom? Tanto detalhes físicos como psicológicos. E quando a gente pensa em realismo e naturalismo, a gente pode pensar em dois vieses, assim. O realismo, ele vai, de certa forma, fazer uma análise psicológica do homem. Então, a gente vai ver como esses personagens, como as ações, como as coisas que acontecem em cada obra realista, na verdade, trata-se de uma análise, de uma observação psicológica daqueles personagens, daquela sociedade, tá? Já no naturalismo, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, a gente vai ver uma análise mais biológica do homem, tá? Então, pensem nisso, realismo, uma análise mais psicológica do homem, tá bom? Bom, anticlericalismo, ou seja, anti o clero, anti a igreja, né? Então, nós vamos ver que o realismo vai bater muito de frente com vários valores burgueses, com várias instituições burguesas. Dentre elas, a igreja também se faz presente, tá? Já que no romantismo, a religião, a religiosidade vai se fazer presente, né? Vai ganhar muito espaço. Aqui no realismo, a gente vai ter vários embates aí, tá? E, na verdade, o embate, as críticas a essa instituição, as críticas à igreja, aqui nesse sentido, não diz respeito à fé das pessoas ou a Deus em si,
né? Essas críticas, na verdade, elas vão em direção à hipocrisia moral da época, tá? Então, muita gente que se fazia de santo, que se dizia ser super bondoso, né? Enfim, aquela história de sempre, né? As pessoas usando o nome de Deus, usando da fé das pessoas, sendo que, na verdade, a vida, o caráter delas não condiziam em nada com aquilo que elas defendiam ou se usavam, né, para defender, para ter, enfim, algum tipo de poder. Então, a crítica ela vai em direção a isso, a essa hipocrisia, tá? Bom, e essa característica do anticlericalismo, nossa, gente, que difícil, anticlericalismo, agora sim, vai ser muito forte nas obras do Eça de Queiroz, que é um autor português, tá? Bom, também, o que nós temos quando falamos de realismo? Contenção emocional. Então, se o romantismo, né, ele se abre para as emoções, escreve o que ele está sentindo, aqui no realismo, esses autores, eles vão segurar a onda, né? Eles vão agir com a cabeça, mais racionais, né? Nós também não vamos ter um herói explícito no romance realista, por exemplo, né? Se no romance romântico nós temos o mocinho, né, que é perfeito, enfim, cheio das suas qualidades ali, no realismo isso não vai se fazer, não vai acontecer, tá? Então não tem um herói específico, porque na verdade todos os personagens eles têm os seus vícios, eles têm as suas falhas, assim como qualquer ser humano, tá? Que mais? Predomínio das sensações. Isso vai ser muito forte na poesia, tá? Então, através da descrição, alguns autores vão tentar despertar sensações no seu leitor. Isso vai ser muito mais explorado quando a gente chegar no simbolismo também. Deixa eu ver o que mais. Uma certa preocupação formal também vai aparecer, tá? Então, se preocupar com o texto, com a forma que está sendo escrito. A linguagem, às vezes, é um pouco mais difícil também, principalmente quando a gente olha para o Eça de Queiroz e para o Machado de Assis, tiver essa linguagem um pouquinho mais complicada, tá bom? Dúvidas ou comentários até aqui? Tinha esquecido de mudar algumas de outras características, né? Então, já falei da objetividade, verossimilhança. Alguém lembra o que significa verossimilhança? Alguém lembra desse termo? Verossímil, verossimilhança. Tem a ver com a verdade. Verossimilhança, o que é próximo da verdade, tá? Verossímil é algo próximo à verdade, que poderia acontecer. Então, o realismo vai valorizar muito isso, né? A verossimilhança. Descritivismo, a linguagem elaborada, razão, observação e análise, universalismo. Essa característica é importante. O que seria o universalismo? Quando eu falo que uma obra ela é universal, ou que tem esse princípio do universalismo, é porque ela trata de um tema que faz sentido naquele momento que ela foi produzida, mas que ultrapassa gerações, ultrapassa séculos, ultrapassa fronteiras geográficas e continua fazendo sentido. Assim como as obras de Camões, os sonetos de Camões que nós vimos, que são temas eles foram escritos ali no século XVI, né, em Portugal, mas hoje, em 2021, a gente lendo aqueles sonetos, a gente consegue se identificar. Isso é universalismo. A mesma coisa nessas obras realistas, tá? Então, são temas que ultrapassam gerações, ultrapassam o tempo, ultrapassam as fronteiras, tá bom? Retrato fiel dos personagens, então esses personagens comuns, né, reais, cheios de defeitos, enfim. E também alguns personagens planos, né, que representam tipos sociais, por exemplo.
E o pessimismo, de certa forma, vai acabar aparecendo um olhar mais pessimista, que já não é idealizado, né? Nem nada do que nós vimos no romantismo, tá bom? Bom, seguindo. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem, tá? E se não entenderem muito bem, minha voz também. Nossa, eu peguei esse livro e eu acho que ele tava com umas poeirinhas. Aí quem tem rinite já sabe, né? É só imaginar uma poeira que já ataca. Eu preciso comprar. Vocês já viram uma camiseta que tá escrito é rinite? Porque, né, em tempos de Covid, a gente precisa avisar as pessoas, né, que é rinite. Enfim. Alguns dos autores aí importantes, tá? Que vão exercer certa influência, né, e vão se destacar nesse momento. Pensando na Europa, nós temos bem isso, Evelyn. Bom, os autores. Então, a gente pode dizer que o realismo ele começa na França, para variar, com a publicação de uma obra que é Madame Bovary, do Gustave Flaubert, né? O que tem de diferente nessa obra? O que tem de diferente em Madame Bovary? Basicamente a história de uma moça, da Emma, e o sonho dela era se casar, ficar rica, né? Não ter que se preocupar com isso, e ela acreditava que isso faria ela feliz, né? Por quê? Esses eram os ideais românticos. Se vocês se lembrarem, em todo romance romântico, se tinha uma protagonista que era pobre, ela vai ficar rica. É tipo as novelas mexicanas, sabe? Que, sei lá, a protagonista nasceu, se perdeu, sei lá, cresceu no lixão, assim, tipo Maria do Bairro, a Usurpadora, né? Os mais antiguinhos talvez lembrem desses clássicos, né? Das telenovelas. Então, sei lá, a protagonista nasceu ali no meio do lixão, pobre, enfim. Até o final da novela, ela vai casar com alguém rico, ou ela vai descobrir um parente que deixou uma herança, ou que ela é filha de alguém muito rico, e no final da novela ela vai ficar rica e todos os problemas estão resolvidos, né? Então era no romance romântico, era motivo de vergonha se, né, era uma quebra da ordem dos valores burgueses se acabasse o dinheiro, se esse protagonista, né, se esse herói romântico tivesse que trabalhar para se sustentar, né? Uma coisa meio vergonhosa dentro dos padrões românticos. Porque a gente está falando de uma classe ali da burguesia que devia viver de rendas, viver de herança da família. Então, esses ideais românticos, né, basicamente estavam em torno de conseguir dinheiro, de ser rico, bem-sucedido, ter um bom casamento, né, que basicamente seus problemas estariam resolvidos. E o que acontece com a Emma, né, na Madame Bovary? Ela se casa, ela consegue aquilo que ela queria, um marido rico, dinheiro, prestígio, só que ela se dá conta que ela não é feliz. Ela conseguiu tudo que ela tinha e ela não é feliz. E aí o que ela vai fazer? Ela vai começar a investir nas suas aventuras amorosas, né? Extraconjugais. Então ela vai ter alguns amantes ali para tentar satisfazer esse desejo e satisfazer essa frustração. Então, basicamente, em Madame Bovary, o Flaubert vai mostrar como que esses ideais românticos, eles frustram as pessoas, né? Então, é por isso que ainda hoje a gente fala, não vamos romantizar isso, né? Não vamos romantizar tal coisa, porque pode te fazer mal, e é justamente isso, né? Então, o Flaubert vai mostrar como esses ideais românticos acabavam, na verdade, frustrando as pessoas, né? Que não era tudo isso. Então ela vai buscar essas aventuras amorosas e ainda assim não vai ficar feliz, né? Só que, na verdade, o que acontece? Se isso acontecesse em um romance romântico, provavelmente
a Madame Bovary, né, a Emma, ela sofreria alguma consequência do destino, alguma punição, alguma coisa do tipo, né, porque ela tá indo totalmente errada, né, mas nada acontece com ela, né, então, na verdade, é um romance realista porque ele quebra com essa ordem, né, dos valores burgueses, quebra com esses ideais românticos. Então é pela primeira vez, né, uma mulher na literatura talvez siga os seus desejos e é feliz, né? Aí em relação a isso, na verdade não sofre nenhuma consequência, talvez, em relação a isso, tá? Então a gente pode considerar essa obra como o lançamento aí, a origem do romance realista, tá bom? Além do Flaubert, a gente vai ter o Balzac também, com algumas obras. O que eu tenho é o Eugênia Grandet. Então, muitos autores, principalmente o Eça de Queiroz, ele vai se inspirar muito nesses autores franceses, tá? Então, Flaubert, o Balzac. Depois a gente tem outros, né? Dostoiévski, Tolstói, todos eles aí dentro dessa perspectiva realista. Quando a gente chega em Portugal, nós vamos ter alguns outros autores. O Eça de Queiroz, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, Cesário Verde. Esses três últimos que estão aí nos slides, eles vão escrever mais poesia, tá? E o Eça de Queiroz é o pai da prosa realista, né, portuguesa, e eu costumo dizer que ele é o Machado de Assis português, tá? Porque o Machado de Assis, ele vai se inspirar muito no próprio Eça de Queiroz. E finalmente, né, nós chegamos na escola literária da qual o Machado de Assis faz parte. Então, a gente vai falar do Machado também. Bom, como que surge, né, o realismo em Portugal? Já que a gente tem aquelas linhas do tempo, né? Na verdade, vai surgir com um grande debate, tudo bem? Então, a partir da terceira geração romântica, a gente vai ver que já vai abrir um certo embate para isso. Em Portugal, vai ser instaurada uma polêmica que vai ser chamada da questão Coimbra. Vou escrever aqui no chat para vocês. A questão Coimbra. Então, o que acontece? A gente vê como o romantismo, né, vai fazer muito sucesso, vai ter muitos adeptos ali. E nessa segunda metade do século XIX, a gente viu essas novas correntes críticas, esses pensadores que vão surgir, o racionalismo ganhando, né, um destaque. E aí um certo grupo de intelectuais, alguns autores, eles vão aderir a essas correntes, né? Vão defender o racionalismo e vão bater de frente com os intelectuais românticos, dizendo, né, que havia muito a ser feito e que o romantismo meio que cegava essas pessoas, enganavam, né, esses princípios. Então vai ser basicamente uma polêmica mesmo, né, uma certa polarização aí. Então a gente vai ter um grupo que vai defender os ideais românticos e outro grupo que vai defender os ideais realistas, né, mais racionalistas dessa forma. Claro que por trás disso também estavam questões políticas e econômicas, tá? Então, os românticos costumavam defender a monarquia, se eu não me engano, enquanto os realistas ali vão defender um outro regime, né? Então, vai ter um certo embate político também por trás disso. Mas é a partir dessa polêmica que vai surgir o realismo, então, tá bom? Bom, deixa eu encontrar aqui um poema para vocês. Eu vou ler para vocês um poema do Antero de Quental, para vocês sentirem um pouquinho, né? Então, na aula de romantismo, eu trouxe alguns poemas, né, românticos. Aqui, a gente vai ter poesia realista, mas também com um viés mais racional, tá? Então, até a poesia, ela vai ser mais objetiva,
tá? Talvez um pouco mais fácil de se entender. E aí, olha o nome desse poema do Antério de Quental. Se chama Hino à Razão. Acho que esse título já diz tudo, né? Está fazendo um hino à razão. Aquilo que é defendido por esse grupo, que é defendido pelos realistas, né? E ele diz assim, ó. Razão, irmã do amor e da justiça. Mais uma vez, escuta a minha prece. É a voz de um coração que te apetece, de uma alma livre, só a ti submissa. Por ti é que a poeira movediça dos astros e de sóis e mundos permanece, e é por ti que a virtude prevalece, e a flor do heroísmo medra e viça. Por ti, na arena trágica, as nações buscam a liberdade entre os clarões, e os que olham o futuro e cismam, mudos. Por ti, podem sofrer e não se abatem, mãe de filhos robustos que combatem, tendo o teu nome escrito em seus escudos. Então é basicamente um louvor à razão mesmo, né? Que ele vai trazendo esses exemplos ao longo, né, da história da humanidade, tudo que acontece ali em volta da razão. Então é um dos temas que o Antério de Quental vai trazer na sua poesia, né? Uma poesia revolucionária, social, valorizando a razão, tá? Além do Antério de Quental, a gente tem o Cesário Verde, eu acho que eu coloquei o nome dele ali também, né? Cadê? Aqui. O Cesário Verde também ele vai ser um dos representantes da poesia realista. E o que é interessante no Antério de Quental, no Cesário Verde, desculpa, já estou confundindo. Quando a gente fala de Cesário Verde, é só a gente pensar em poesia do cotidiano. E é muito interessante porque quando a gente lê os poemas do Cesário Verde, é como se a gente estivesse vendo uma fotografia, né? A gente pode considerar os poemas dele como poemas-fotografia, de tantos detalhes que ele traz, né? A maneira como ele vai descrevendo aquela cena, aquele cotidiano, é como se ele estivesse descrevendo uma fotografia mesmo, tá? Tem um poema dele que eu gosto muito, que ele fala da feira, das cidades, mas agora eu não me lembro o nome. Deixa eu encontrar um outro aqui. Aqui, olha, então é um fotógrafo do cotidiano, né? Eu vou ler para vocês esse poema, né? Um fragmento desse poema se chama Ave Marias. Vejam os detalhes que ele traz. É como se ele estivesse fotografando com as palavras, tá? Então vejam como essa ideia do descritivismo, né? Do realismo faz parte aqui da poesia do Cesário Verde, né? Ele diz assim, ó: nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina. O gás extravasado enjoa-me, perturba. E os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão, felizes. Ocorrem-me em revista exposições, países. Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente enmadeiradas, como morcegos ao cair das badaladas. Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Voltam os calafates, os magotes, de jaquetão ao ombro, enfarruscados, secos. Embrenho-me a cismar por boqueirões, por becos, ou erro pelos cais a que se atracam botes. E evoco então as crônicas navais, mouros baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Luta Camões no sul, salvando um livro a nado. Singram soberbas naus que eu não verei jamais. Então, esse aqui, né, faz parte do livro do Cesário Verde.
E o que eu queria chamar a atenção de vocês é para a descrição que ele traz, né? Ele fala do céu, o céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado me perturba, os edifícios, as chaminés, a turba. Então, a gente consegue visualizar esse cenário a partir de todos esses detalhes, de todos esses elementos que ele vai trazendo, tá bom? Tranquilo até aqui? Sim? Dúvidas? Estou passando só uma pincelada, né, por esses autores, infelizmente. E agora a gente vai falar um pouco da prosa realista. Então, percebam que no realismo nós temos também produção de poesia e prosa. A poesia é mais objetiva, tá? Mais descritiva também. Falando de prosa, não tem como falar da prosa realista sem falar do essa de Queiroz, tá? Bom, ele vai ter 3 fases, tá? Então, esse autor vai ter 3 fases aí. Em cada uma delas, ele vai trazer, explorar algumas características, alguns estilos. Esse é o Essa de Queiroz. Olha que simpático, né? É sempre essa foto que aparece nos livros. Um jovem ali, jovem, talvez, enfim, essa é de Queiroz. Deixa eu voltar. Bom, o que a gente vai ter? Numa primeira fase, ele vai publicar essas obras aqui, né? O Mistério da Estrada de Sintra, Prosas Bárbaras, e a maioria dessas produções, né, na primeira fase aí, é uma fase mais romântica, tá? Então, são romances românticos. Deixa eu ver aqui, o que mais que a gente tem? E aí, a partir da primeira fase, que eu vou vendo se tá faltando alguma obra que eu coloquei. Não. Então, nessa primeira fase, ele vai se descobrindo ali. E aí, a partir de então, ele vai começar a escrever uma prosa mais realista, naturalista, né? E aí, nessa segunda fase, que começa em 1875, mais ou menos, a gente vai ter os romances realistas de maior destaque e que vão consagrar o Eça de Queiroz como um autor realista, tá? Dentre eles estão O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, O Mandarim, A Relíquia e Os Maias. A Relíquia caía no vestibular. Deixa eu só ver na listinha de livros se ainda está. Porque é muito legal essa obra. Peraí. Eu não consegui decorar todas as obras que estão. Mas sempre tem essa de Queiroz. Não tem essa de Queiroz esse ano. Nossa, que estranho. Enfim. Não tem essa de Queiroz. Mas eu recomendo a leitura de vocês. É muito legal. A Relíquia, tá? Então, O Crime do Padre Amaro, né? Algumas dessas obras acabam viraram novela, viraram filme. Vocês podem procurar a respeito também. O Eça de Queiroz é aquele autor que se caracteriza por uma linguagem um pouco mais difícil e pelo descritivismo, tá? Eça de Queiroz é muito, muito, muito descritivista. Deixa eu ver. O Primo Basílio, a gente vai ter uma pegada, né? Quando a gente vê a descrição da protagonista, se eu não me engano é a Luísa, ela tem algumas características muito parecidas com a Emma Bovary, de Madame Bovary, tá? Então, a história segue mais ou menos aquela linha, né? Então, a gente vê uma protagonista que era muito romântica, que vai acreditar nesses valores românticos, mas que, de certa forma, vai estar frustrada. E aí, quando ela era jovem, né, ela vai ter um romance com o primo dela. E o que acontece? Esse romance não vai dar certo, né? Ele vai embora, vai estudar em outro lugar.
e ela se casa. E aí, numa viagem, o marido dela sai para viajar, ela fica sozinha em casa. E é quando esse primo retorna. E aí esse primo vai visitá-la. E aí ela começa a se lembrar de tudo que eles viveram, né? Daquela paixão, enfim. Então a gente tem esse enredo, né? Se eu não me engano, eles vão se envolver, enfim, vão ter um caso, né? Ela vai trair o marido dela com o primo, né? Enfim. E o que acontece, né? No final, já dando spoiler, a gente tem um final bem realista, né? Não é um final romântico, aquelas histórias em que a mocinha está casada, reencontra a paixão, e aí ela, né, abandona, sei lá, o marido para viver essa paixão, e eles vivem felizes porque era isso, né? Esse é um olhar romântico, né? Não é uma obra do Nicholas Sparks, um dos filmes deles. Eu não sei se vocês conhecem, né? Se vocês gostam de ler ou já viram esses filmes, tipo, sei lá, A Última Música, qual era o outro? Tem, acho que é A Escolha, Um Amor para Recordar, sabe esses filmes? São todos do Nicholas Sparks, né? Baseado nas obras dele. Então, não tem esse olhar. Porque o que acontece? Ela se envolve com o primo, e aí depois eles acabam, acho que, se separando de novo, não sei. E aí, depois de um tempo, né, ela acaba morrendo, e aí o primo encontra com o marido dela, o marido conta que ela tinha morrido, porque até então ele não sabia, e a reação dele, né, não é nada do tipo, oh, não, que triste, é tipo, ok, tipo, ele simplesmente não sente nada, assim, sabe? Então, quebra todas as expectativas românticas, tudo bem? E aí aquela pergunta, vocês se sentem incomodados com esse tipo de história, assim? Quando a gente super romantiza o casal e tal, e aí de repente não dá certo, ou um dos personagens simplesmente não demonstra, né, sentimento nenhum, quando o final, né, não é nada romântico. Esse tipo de história incomoda vocês? Ou é de boa? Podem ser sinceros, assim, no fundo, essas histórias não convencionais que deixam um final aberto, ou que de repente a gente, né, apresenta um casal que parece ser perfeito o filme todo, a série toda, e no final cada um vai para um lado e tudo bem, né? Eu sei que ultimamente, né, as obras têm explorado bastante esse lado. Eu gosto dessas histórias não convencionais, sabe? Que me surpreende, mas no fundo incomoda, né? Incomoda, porque a gente não sabe a realidade. Quando um dos dois morrem, né? Para variar, né? Se a gente, para quem gosta, né, do Nicholas Sparks, quem que escreveu? Deixa eu voltar aqui. A Melly. Então, já está acostumada com esse tipo de sofrimento, né? Para quem assiste Grey's Anatomy também já está acostumado. Só que ali eu acho que supera um pouco a realidade, né? Não sei se daria para a gente dizer que Grey's Anatomy é realista, porque eu tenho um pouco de medo se for realmente realista, entendeu? Com o tanto de tragédias que acontecem ali. Espero que seja só, né? Não seja meio romantizado também. De fato é romantizado, né? Se a gente for para um plantão, entrar numa emergência de um hospital público brasileiro, a gente vai ver que as coisas não são daquele jeito, né? É legal, né? Fugir do clichê. Enfim, então, mas quando a gente se depara com esse tipo de história, a gente começa a sentir um certo incômodo. E esse incômodo nos mostra que nós somos românticos, tá? E geralmente esse incômodo ele é causado através da relativização de coisas que nós não estamos acostumados que sejam relativizadas. O mestre em fazer isso, em incomodar e relativizar as coisas e nos deixar irritados, é o Machado de Assis. Né? Eu acho que vai dar tempo falar um pouquinho dele, mas o Machado de Assis, eu já vou avisando que é aquela história do ou você ama Machado de Assis ou você odeia Machado de Assis,
Vocês podem perguntar para o David depois se ele gosta de Machado de Assis, tá? Até um tempo atrás ele odiava Machado de Assis. Assim, eu gosto de Machado de Assis, apesar de eu sofrer, eu gosto. O David, ele odiava. Não sei se ele mudou, né? De pensamento. Porque tem essa coisa de relativizar as coisas que a gente não está acostumado, tá bom? Bom, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, o Essa de Queiroz, né, ele já traz essa característica aí, esses ideais realistas. E na terceira fase, a gente vai ver um realismo mais fantasioso, e a gente vê, principalmente com essa obra A Cidade e as Serras, como se ele meio que voltasse às suas origens, sabe? Então, na segunda fase, ele chuta o balde, critica todo mundo, fala de todo mundo, né? No Crime do Padre Amaro, a gente vai ter uma história, né? Um romance ali que vai acontecer entre o padre e uma moça, né? Ela vai acabar engravidando desse padre. E aí eu não lembro exatamente o que acontece, faz muito tempo que eu li essa obra. Mas eu sei que esse padre não vai assumir a criança, não vai arcar com as consequências, né? E acho que a moça morre ou a criança morre e ele vai agir como se nada tivesse acontecido, né? Vida que segue. Então, essa de Queiroz, ele vai atacar bastante, né? Sempre tem algum padre na obra dele e sempre tem algum padre que morre de tanto comer. Eu não sei o que acontece, né? Em Portugal é muito comum essa ideia, né? Das pessoas morrerem de tanto comer, assim. Uma crítica, né? A gula, enfim. Então, nessa segunda fase, ele vai criticar todo mundo, vai falar de todo mundo, vai explorar bastante o realismo. E nessa terceira fase, uma coisa mais tranquila, mais amena, né? Inclusive, em A Cidade e as Serras, a gente vê um olhar um pouco romântico, de certa forma, mesmo estando dentro desse viés realista, tá? A Cidade e as Serras, esse protagonista, ele viaja, né? Ele precisa sair do centro urbano, de uma grande metrópole, voltar para a serra, voltar para o campo, e aí ele vai explorando as paisagens de Portugal, meio que com uma nostalgia, assim. Isso talvez possa refletir um pouco desse olhar do próprio autor. Então a gente vai ter nesse momento a Ilustre Casa de Ramires, a Correspondência de Frederic Mendes, a Cidade e as Serras, a Capital, o Conde de Abranhos, enfim. Para esse contexto de vestibular, a obra de maior destaque dessa terceira fase do Essa de Queiroz é A Cidade e as Serras, tá? E aí as outras que vão destacá-lo vão ser O Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio, principalmente. Tá bom? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Deixa eu passar os slides. Já vimos Essa de Queiroz. No Brasil, o que nós temos, né? Podemos dizer que o realismo no Brasil, ele começa com Machado de Assis, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. São tantas memórias, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já ouviram falar de Brás Cubas? Eu imagino que na escola, em algum momento, né? Então, a gente pode dizer que o realismo se inaugura com essa obra, né? 1881. Além do Machado de Assis, a gente tem o Raul Pompeia, com o Ateneu. Eu acho que eles tiraram Essa de Queiroz e colocaram o Raul Pompeia. Deixa eu ver aqui na minha listinha. Unicamp. Essa obra vai cair esse ano no vestibular, tá? O Ateneu, do Raul Pompeia. A gente vai fazer uma aula livre sobre. Não se preocupem. E temos o nosso querido Machado de Assis. Temos 10 minutinhos, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Na próxima aula a gente retoma, tá? Porque tem bastante coisa a se falar de Machado de Assis, né? Bom, quem era Machado de Assis? Ele
vai ser um autodidata, né? Neto de escravos alforriados, se não me engano. É importante destacar Machado de Assis como um nosso escritor, né? Um escritor negro, que muitas vezes isso é omitido dos nossos livros, quando a gente estuda, enfim. Então, um grande nome, né, da literatura brasileira. Era autodidata, então ele vai aprender a ler, escrever basicamente sozinho, né? Vai conseguir um emprego na imprensa, no jornal, e aí vai começar a escrever, a publicar ali. Quais são as características da obra do Machado de Assis de maneira geral, assim, né? Ele vai escrever muito. Ele vai escrever crônicas, romances, contos, né? Eu acho que a melhor maneira de se conhecer o Machado de Assis em si é ler os contos dele. Eu acho que os contos revelam muito sobre ele, né? Eu fiquei bem triste porque até o ano passado caiu o conto O Espelho. Esse ano mudaram as obras também, né? Então na FUVEST cai Quincas Borba, que é um romance, e na Unicamp eles estão pedindo uma crônica dele que se chama Bons Dias. Mas até então, antes caía, né? Dom Casmurro, Memórias Póstumas, enfim. Eu vou explorar um pouquinho mais dos contos na próxima aula. Mas a gente vai. O que a gente vai ter assim nas obras? O que esperar de Machado de Assis? Ironia, metalinguagem. Então, uma coisa falando sobre ela mesma, tá? Então, metalinguagem, crítica o tempo todo, ambiguidade feminina. Então, sempre que a gente tiver personagens femininos, a gente vai ter uma certa ambiguidade. São personagens abertos, né? Então, nem o próprio autor, o próprio narrador, ele não consegue dominar essas personagens, tá? Talvez um dos poucos autores que reconheça, né, a complexidade feminina, a complexidade de uma mulher, e ele não vai dominar, né, essa descrição, essas personagens. Ele vai deixar sempre as personagens femininas com uma coisa ambígua, tá? E ele vai conseguir fazer isso muito bem, né? Um dos grandes dilemas da literatura brasileira, da crítica literária brasileira, é por conta do Machado de Assis, dessa obra chamada Dom Casmurro. E eu já vou falar sobre ela, tá? Então, essa ambiguidade feminina, análise psicológica muito forte, né? Então, quando ele descreve os personagens, seja nos contos, nos romances, a gente vê essa análise psicológica do homem, da sociedade. A gente pode dividir a produção dele em duas fases, né? Então, uma primeira fase em que ele é mais romântico, então ele vai começar escrevendo obras românticas, ele vai criticar duramente os realistas, né? Então ele, olha só, né, aquela história dessa água não bebereis, mas depois ele praticamente mergulhou de cabeça, né? Ele se inspirava muito no Essa de Queiroz. Então, Essa de Queiroz, lembra? Ele teve a primeira fase romântica. E aí, quando ele escreve, acho que O Crime do Padre Amaro, né, que é a primeira obra realista, o Machado de Assis faz a leitura e ele escreve uma dura crítica a Essa de Queiroz, né? Como assim? Muito descritivo. Onde já se viu, né? Não é possível que ele tá saindo dessa linha, indo para outra. Aí passa um tempo, tá lá Machado de Assis publicando Memórias Póstumas de Brás Cubas, super realista, fugindo dos padrões românticos, né? E é justamente por essa produção realista que ele vai se destacar. E o Machado de Assis, ele é aquele autor, né, aquela pessoa que levanta a poeira, que planta a sementinha da discórdia e depois ele vai embora e deixa as pessoas brigando. Ele fez isso em Dom Casmurro, né? E é uma das minhas obras favoritas, que tem um dos grandes dilemas. Por quê? O que acontece em Dom Casmurro? Gente, eu lembro a primeira vez que eu peguei para ler esse livro, eu acho que eu estava no segundo ano do ensino médio, nem imaginava em vestibular, nada, mas eu gostava muito de ler. E eu falei, bom, vou ler esse tal de Dom Casmurro, né, Machado de Assis, vamos ver o que é isso. E aí eu comecei a ler o livro, eu vou até pegar o trechinho para vocês.
E aí, no capítulo 1, ele vai explicar o título da obra, Dom Casmurro, que é o apelido que o Bentinho, né, o protagonista, vai receber. E aí eu fui lendo, né, e aí eu percebi que tinha uma linguagem um pouco mais difícil, né, e eu falei, nossa, acho que eu vou pegar um dicionário para acompanhar minha leitura. E aí eu pensei em pegar o dicionário. E aí eu fui ler o outro parágrafo. E aí diz assim o outro parágrafo. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. E eu falei, meu Deus, quem está aqui me observando? Machado de Assis, aí eu joguei o livro, né, longe, fiquei uns dias assim, aí depois eu criei coragem e terminei de ler, né? Então, tipo, pensando em pegar um dicionário e aí o Machado de Assis ali, né? Tipo, não consulte os dicionários, né? Ele dialoga muito com o leitor. E o que acontece em Dom Casmurro? A gente tem o Bentinho, né? Que vai se apaixonar pela Capitu. E a gente vê muito claramente aqui essa ambiguidade feminina, porque como que ela é descrita, né? Como uma cigana de olhos oblíquos e dissimulados, né? Então é como se ela escondesse algo. A gente vê que o Bentinho ele não consegue acessar os sentimentos, não consegue acessar os pensamentos da Capitu. Eles se apaixonam, né, na juventude, enfim, desde crianças eles crescem juntos, se apaixonam, se casam. Só que depois de casado, o Bentinho ele começa a encanar com algumas coisas, né, a sentir muitos ciúmes dela em relação ao melhor amigo dele, o Escobar. E aí eles têm um filho. E aí ele fica naquela noia de que o filho se parecia mais com um amigo dele do que com ele. E aí esse ciúme e essa possessão, essa noia vai consumindo esse autor, né, esse personagem, a ponto de que tudo já acabou, o amigo dele morreu, a Capitu já tinha morrido e ele escreve essa obra meio que para culpá-la, né? Meio que para mostrar a infidelidade dela. Só que ele não consegue provar isso, né? Nós não temos provas de que de fato ela tenha traído ele. E essa é uma das questões. Durante muito tempo, todo mundo acreditava que a Capitu era infiel. Ela tinha traído o Bentinho. Só que aí precisou uma autora, né, uma crítica americana, escrever um ensaio para mostrar que esse narrador de Dom Casmurro ele é questionável, ele não é um narrador confiável. Você não pode acreditar nesse narrador, porque é só a voz dele que nós temos. Nós não temos a voz da Capitu. Né? E até mesmo nas descrições que ele traz, ele não consegue ter acesso a essa personagem de fato, né? As coisas que ela fez. Então a gente só tem o olhar dele. Então é um narrador que não é confiável. E aí até hoje a gente fica nessa. E aí, Capitu traiu ou não o Bentinho, né? Será que é só um diário de um louco obsessivo, possessivo, ciumento, enfim. Então, o Machado de Assis, vejam que mesmo depois de morto, né, ó, muitos anos aí, ele plantou a sementinha da discórdia e já era. E as pessoas que lutem para descobrir, desvendar esse segredo ou não, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Bom, vou encerrar por aqui a nossa aula, porque, né, nosso tempo se foi. Na próxima aula eu retomo falando sobre o realismo no Brasil, falando bastante do Machado de Assis. E se tudo der certo, a gente termina esses movimentos do século XIX, tá bom? Que bom que vocês gostaram, né? Fico muito feliz de verdade, né? Sei que vocês estão resistindo, né? Que também é trabalhoso para vocês todo sábado aqui, mas podem ter certeza que vale a pena. É só um momento que vocês estão dedicando a isso, né? Mas depois isso não é perdido, né? Não pensem que o tempo que vocês estão doando, né, para o aprimorando, para aprender, para as aulas,
tudo isso de alguma forma vocês vão colher, de algum jeito, né? Conhecimento nunca é perdido, nunca é em vão, até mesmo literatura, tá bom? Então, estou à disposição para ajudá-los, o que vocês precisarem, dúvidas, comentários, discussões, enfim. Podem me chamar sem medo, sem dó, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela presença e pela participação de vocês. Até a próxima.